Shalom, vamos dar sequência para nossa leitura da Parashá Behalotcha. Quarta aliá agora. Números, deixa eu ver, tá aqui, bem certinho. Quarta aliá, números, capítulo 9, verso 15 a capítulo 10, verso 10. E nós não comentamos sobre... Antes de eu comentar sobre a bênção da Torá, seja bem-vindo ao canal. Ativa o sininho, curta esse vídeo, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações para que você possa receber conteúdos e dissemine a palavra. Se esse conteúdo fez sentido para você, se trouxe alguma edificação, se trouxer alguma edificação, passe a palavra adiante. Eu não tô aqui não é um mendigar de likes, mas é porque esse conteúdo fez sentido para que o canal seja reconhecido. Preciso da interação de vocês, certo? Bênção da Torá. Bendito és tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste cumprir as palavras da Torá. Bendito és tu, ó Eterno, que nos outorga a Torá. Quarta aliá, Parashá Behalotcha. Eu não tenho influência no hebraico, tô aprendendo. Pouco, mas eu tô aprendendo. Então não vai ser assim, nossa, que fluidez. Me olhem com bons olhos. E no dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem cobriu ao tabernáculo, feito para cobrir o testemunho, e à tarde havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até pela manhã. Assim era continuamente. A nuvem o cobria e uma aparência de fogo havia de noite. E quando a nuvem se retirava de sobre a tenda, os filhos de Israel punham-se em marcha no lugar em que pousava a nuvem. Ali os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Eterno, os filhos de Israel se punham em marcha, e segundo o mandado do Eterno, acampavam durante todo o tempo em que pousava a nuvem sobre o tabernáculo. Ficavam acampados. E quando se detinha a nuvem por muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cuidavam da guarda do Eterno, e não partiam. E às vezes sucedia que a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Eterno, acampavam, e segundo o mandado do Eterno, partiam. Às vezes sucedia que a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e a nuvem se retirava pela manhã enquanto punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Retirando-se a nuvem, partiam, ou por 2 dias, ou por 1 mês, ou por 1 ano, ao deter-se a nuvem sobre o tabernáculo, para pousar sobre ele. Os filhos de Israel acampavam, e não partiam, mas quando se retirava, partiam. Segundo o mandado do Eterno, acampavam, e segundo o mandado do Eterno, partiam, cuidando da guarda do Eterno, segundo o mandado do Eterno através de Moisés. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: faze para ti 2 trombetas de prata. De obra batida as farás, e te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. E quando a tocarem, toda a congregação se juntará a ti à porta da tenda da reunião. E se tocarem só com uma, juntar-se-ão a ti os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando a tocardes retinindo com toques curtos, partirão os acampamentos que se acham no oriente. E quando a tocardes retinindo pela 2ª vez, partirão os acampamentos que se acham ao sul. Tocarão retinindo para suas partidas. E para fazer juntar a congregação, tocareis toques longos e não retinireis. E os filhos de Arão, o sacerdote, tocarão as trombetas e serão para vós por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando estiverdes em guerra, em vossa terra contra o adversário que vos oprime, tocareis retinindo as trombetas, e sereis recordados diante do Eterno vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos, e também no dia de vossa alegria, nas vossas solenidades fixas, e nos princípios de vossos meses.
Tocareis as trombetas sobre as vossas ofertas de elevação e sobre vossos sacrifícios de pazes, e vos serão por lembrança diante do Eterno. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Aqui fala da ordem das marchas, né? Quando a nuvem descia sobre o tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança, o povo parava. Quando a nuvem levantava, o povo saía caminhando. E as trombetas de prata, né? O shofar. O shofar. Que também indica, não só, que indica que não apenas a partida do acampamento, né? A ordem de partida das tribos, como também as solenidades fixas, Pessa, Matzot, Bikurim, Shavuot, fugiu o nome, Senhor, Yom Teruah, Yom Kippur e Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot, sem contar Purim, Hanukkah, e tem mais festas, bíblica, Tu B'Shevat, que é o Ano Novo das Árvores. Gente, tem mais festa bíblica. E no princípio de vossos meses, em Rosh Hodesh, ou cabeça do mês, o primeiro dia do mês hebraico. E agora, povo, filhos do Eterno, Beshita, Brit Hadashah, Lucas capítulo 16. A gente estava falando, né, do pecado antes, né, do perdão. E aí, aqui ele fala sobre o administrador iníquo. Capítulo 16 de Lucas. E contou uma parábola aos seus talmidim. Havia um homem rico e ele tinha um administrador, e acusaram-no de dissipar sua propriedade. E o seu senhor o chamou e disse-lhe: Que é isto que eu ouço dizer de você? Dê-me o cálculo das contas de sua administração, porque você não poderá ser meu administrador. Disse o administrador consigo mesmo: que devo fazer? Pois meu senhor tem tirado de mim a administração, e não sou capaz de cavar e tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que eu vou fazer para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. E chamou cada um dos devedores do seu senhor e disse ao primeiro: Quando deve ao meu senhor? E disse-lhe: 100 medidas de óleo. Ele disse-lhe: Tome o seu livro e sente rapidamente, escrevendo 50 medidas. E disse para o outro: O que você deve ao meu senhor? Ele disse-lhe: 100 medidas de trigo. Ele disse então: Tome o seu livro e sente-se, escrevendo 80 medidas. E o nosso Senhor elogiou o administrador iníquo, porque agiu sabiamente, já que os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz nesta sua geração. E também eu lhes digo: façam amigos para si a partir do dinheiro, que é iníquo, para que, quando for gasto, possam recebê-los em suas tendas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, portanto, vocês não são fiéis com o dinheiro que é iníquo, quem irá lhes confiar a verdade? E se não forem encontrados fiéis no que não é seu, quem lhes dará o que é seu? Não há servo que é capaz de servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de honrar a um e desprezar ao outro. Vocês não são capazes de servir a Elohim e ao dinheiro. Ora, os Purushim, quando ouviram todas essas palavras, já que amavam o dinheiro, zombaram dele. E Yeshua disse-lhes: vocês são aqueles que querem se justificar perante os filhos dos homens, mas Elohim conhece os seus corações, porque o que é exaltado entre os homens é abominável diante de Elohim. A Torá e os profetas proclamaram até Yohanan. Daí em diante, o reino de Elohim é proclamado e todos se aglomeram para nele entrar.
e é mais fácil que os céus e a terra passem do que uma letra da Torá passe. Todo aquele que rejeitar sua mulher e tomar outra comete adultério, e todo aquele que toma uma mulher repudiada comete adultério. Ora, havia um homem rico que vestia roupa de linho e púrpura, e a cada dia se divertia em esplêndido luxo. E havia um certo homem pobre, cujo nome é Elassar. E deitou-se no portão do homem rico, estando acometido de feridas. E desejava encher o estômago com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, mas até mesmo os cães vinham e lambiam suas feridas. Ora, o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Avraham. E também o rico morreu e foi sepultado. E enquanto estava sendo torturado no Sheol, levantou os olhos de longe e viu Avraham e Elassar no seu seio. E clamou em alta voz e disse: Meu pai Avraham, tenha misericórdia de mim e mande Elassar, para que molhe a ponta do seu dedo na água e umedeça minha língua, pois eis que estou sendo torturado nesta chama. Disse-lhe Avraham: Meu filho, lembre-se de que você recebeu suas boas coisas durante a sua vida, e Elassar recebeu seus males. Agora, eis que ele descansa aqui e você está sendo torturado. E com tudo isso, um grande abismo é colocado entre vocês, de modo que aqueles que querem passar daqui para vocês não são capazes, e nem os que de lá são capazes de passar para nós. Então disse-lhe: Eu lhe imploro, meu pai, que o envie à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Deixe-o ir e testemunhar perante eles, para que também não venham para este lugar de tortura. Disse-lhe Avraham: Eles têm Moshe e os profetas, devem ouvi-los. E disse-lhe: Não, meu pai Avraham, mas se um homem dentre os mortos fosse até eles, fariam techuvá. Disse-lhe Avraham: Se eles não ouvem a Moshe e aos profetas, mesmo que um homem se levantasse dos mortos, não acreditariam nele. Interessante, né? Mesmo que um homem se levantasse dos mortos, não acreditariam nele. Para quem será que foi feita essa parábola? Então, meus irmãos, para este momento é isso. Que vocês possam ser abençoados esta noite de descanso. Um beijo para vocês. Shalom, shalom.